versículo que nós lemos tem mais uma realidade acerca dos pastores. E eu quero que os irmãos observem isso com todo cuidado. Vejam o que diz a sequência. O texto diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, e diz na sequência: sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. Observem com atenção essas linhas. O texto aqui está mostrando qual é a fonte do ministério pastoral. Esse texto está mostrando quem coloca os pastores nas igrejas de Cristo. Esse texto está mostrando qual é a fonte primária do ministério pastoral. Quem coloca os pastores para cuidar do rebanho santo. Estamos falando aqui de pastores verdadeiros, que pastoreiam igrejas verdadeiras. E o que são pastores verdadeiros? São os homens que pregam a mensagem apostólica. Esses são pastores verdadeiros, que levam o rebanho para os pastos verdejantes da doutrina bíblica. Esses são os pastores verdadeiros, que levam o rebanho para as águas tranquilas da mensagem de Cristo. Esses são os pastores verdadeiros. E quais são as igrejas verdadeiras? São as igrejas formadas, constituídas por pessoas que creram no Evangelho de Cristo e foram salvas. É a comunidade dos eleitos, dos santificados por Cristo Jesus, que um dia ouviram o Evangelho e se prostraram aos pés da cruz e clamaram pela salvação e receberam essa salvação de Deus. É dessas igrejas que estamos falando. Quem coloca os pastores nessas igrejas? Quem constitui os pastores nessas igrejas? O texto mostra, é o próprio Espírito Santo. E isso deve fazer com que a igreja olhe para os seus pastores de modo diferente. Nós não estamos aqui ocupando um cargo político. Nós não estamos aqui por causa de manejos denominacionais, manejos institucionais. Não. Nós estamos aqui nessa função porque o Espírito Santo nos colocou aqui. E isso deve fazer com que cada crente da igreja olhe para os pastores com um respeito especial, sabendo, este homem foi colocado nessa função pelo próprio Espírito Santo. Isso não significa que os pastores podem errar e não ser corrigidos, muito pelo contrário. Se os pastores errarem, o texto das epístolas pastorais mostram que eles devem ser corrigidos, até publicamente, se eles errarem. Eles não estão acima do erro, eles podem cometer erros. Esse texto não ensina que os pastores são intocáveis, não. Nós aprendemos na Sagrada Escritura que um pastor pode perder a sua função caso ele perca as qualificações do ministro de Cristo. Ele pode perder a sua função, mas em que pese todas essas realidades, estamos muito longe de falar que aquele jargão tolo que diz, não toque no ungido do Senhor. Essa bobagem que é dita por aí, para defender o erro dos pastores. Estamos longe disso. Não toque no ungido do Senhor. Nós aprendemos na Escritura que todos os crentes são ungidos do Senhor, todos. Todos temos a unção que vem do alto. Os pastores então não têm um privilégio de serem inerrantes ou inatacáveis quando cometem falhas. Não é disso que estamos falando. Mas em que pese essa realidade, nós aprendemos aqui que mesmo sendo homens falhos e que vão falhar algumas vezes, ou várias vezes, esses homens devem ser vistos de um modo diferente, especial, porque o Espírito Santo os colocou ali.